Boa tarde a todos. Em nome da equipa de autores do Fio da História 8, gostaríamos de agradecer aos colegas que se inscreveram neste webinar e também agradecer, naturalmente, a confiança que depositaram em nós ao adotarem o nosso projeto. Reitero as palavras do João, agradecendo também a todas e a todos pela vossa inscrição e pela vossa presença. Esperamos que vos seja útil este primeiro webinar no âmbito do Fio da História 8. Os objetivos, obrigado Paula, os objetivos deste webinar são apoiar os colegas na utilização do manual interativo, porque trata-se de um manual completamente novo, um instrumento de trabalho completamente novo, não é propriamente um manual digital, e isso leva-nos ao segundo objetivo, que é dar justamente a conhecer as múltiplas valências que este projeto tem e, entroncando no terceiro objetivo, desta forma, otimizar o nosso tempo, nosso da equipa e nosso dos colegas, na preparação e no trabalho da aula e na exploração dos conteúdos. Vamos compartilhar a tela, mostrando então aqui o início da plataforma Aula Digital, e quando acedemos temos um conjunto de possibilidades a que podemos recorrer para pesquisar e selecionar aquela que considerarmos mais pertinente. No banco de recursos podemos fazer a pesquisa por tema e leva-nos logo ao recurso que precisamos, e no Smart tem um conjunto de quizzes sobre as várias aprendizagens essenciais da disciplina de História. Aqui fazemos só à vontade e sempre. Aqui temos as várias tipologias que podem ser selecionadas, o ano de escolaridade, o ciclo de ensino, etc. Depois os colegas, obviamente, irão explorar de acordo com os vossos interesses. Vamos voltar à entrada, à biblioteca. Agora, o Fio da História 8. Quando clicamos em cima do Fio da História 8, aparecem-nos todas as componentes do nosso projeto. E nós vamos deter, então, aqui no manual interativo. João, vamos pensar em trabalhar o conteúdo da reforma e da contra-reforma e pensar como é que vamos lecionar esse conteúdo com os nossos estudantes. Para ser mais fácil, já sabemos que esse conteúdo está na página 64, colocamos a página cá em cima e fazemos Enter. E então temos a página, a primeira aula desse conteúdo, reforma e contra-reforma. Começarias por onde, João? Eu começaria por aproveitar as animações. Ok. Para levar o aluno a entrar no assunto, não de uma maneira muito pesada, não é? Porque o audiovisual tem essa capacidade de atrair. Exato. Parece uma boa opção. Antes disso, se calhar sugeria que fizéssemos a contextualização com o Renascimento, em que eles já trabalharam este assunto e, portanto, também já sabem que muitos pensadores renascentistas criticaram a sociedade do seu tempo e, portanto, também a Igreja Católica, e íamos aqui para a questão problematizadora da aula. Por que razão Lutero formou uma nova igreja. No final desta aula, o que nós pretendemos é que os estudantes sejam capazes de responder a esta questão. Boa, Paula. Falaste como uma verdadeira professora. Eu fui logo para os vídeos, não é? Como os alunos querem, não é? É mais ou menos isso, ok. E é interessante que eles também queiram ver os vídeos, mas vamos contextualizar então. Parece bem? Parece-me Com a aula anterior? Ok. Então, numa primeira abordagem, se os colegas assim entenderem, podem passar o vídeo sem qualquer tipo de questionário para que os estudantes tenham um primeiro contacto com o conteúdo que vai ser trabalhado. E se Cronos então nos permitir passarmos o questionário passarmos o vídeo, perdão, com 3 questões. Este vídeo com estas 3 questões permite-nos ir monitorizando a compreensão da mensagem por parte dos estudantes. Como poderão ver, eu vou apenas passar até à primeira questão e ele tem algumas questões de escolha múltipla que irão permitir verificar então se os estudantes estão a compreender a mensagem do que estão a ver. Em 1514,
o Papa Leão X concedeu indulgências, ou seja, o perdão ou alívio das penas pelos pecados cometidos a quem desse esmolas para a conclusão da Basílica de São Pedro, em Roma. Esta medida foi muito contestada, principalmente pelo monge alemão Martinho Lutero, que, em 1517, afixou as suas 95 teses contra as indulgências nas portas da Catedral de Wittenberg. Lutero foi chamado pela Igreja Católica a arrepender-se em vários debates. No entanto, Lutero não só recusou arrepender-se, como, à medida que os debates decorriam, as suas ideias atraíam cada vez mais apoiantes. Esta adesão beneficiou também da imprensa, invenção que facilitou o acesso à leitura da Bíblia e permitiu a publicação de folhetos críticos das práticas da Igreja. Em 1521, depois de ser acusado de heresia, Lutero foi excomungado pelo Papa e o imperador Carlos V, fervoroso católico, expulsou-o do Império, declarando criminosos todos os seus apoiantes. Em resposta, Lutero, protegido por alguns príncipes alemães como Frederico da Saxónia, criou a primeira igreja protestante, a Igreja Luterana. Quando o vídeo termina, na primeira questão, vamos clicar em cima do lápis e temos uma questão de escolha múltipla. Podemos fazer de 3 formas: solicitar aos alunos que leiam, obviamente, as opções e nos digam qual a letra que corresponde às suas escolhas, portanto, às opções verdadeiras, ou chamar os alunos ao computador ou ao quadro branco e eles clicarem nessas mesmas opções, ou seja, naquelas que consideram que são verdadeiras. Vamos então clicar aqui nestas 3 e vamos validar. Neste caso, as 3 estão corretas, mas imaginando que temos 1, 2 corretas e uma incorreta, vamos questionar o estudante porque é que esta opção aparece como errada. E aqui podemos aproveitar o erro para melhorar a aprendizagem do aluno, podemos explicitar a razão pela qual esta é incorreta e, posteriormente, podemos ou repetir a atividade ou mostrar a solução. Desta vez, se Saturno nos deixar, não é? Sim, se eu carregar depois em respostas, dá para fazer a comparação entre a que foi escolhida pelo aluno e a que está E a que é certa, e correta. assim tem essa opção afirmativa. Bem, mas por falar em cronos, se corresse mesmo bem, era ver o vídeo todo uma primeira vez e depois ver uma segunda vez e deixá-lo interromper nas questões. Isso São seria, são três questões. mas o tempo urge, nem sempre está do nosso lado. é verdade. Depois do visionamento, da animação, destas 2 animações, temos um conjunto de fontes, uma cronologia que podemos aumentar para os estudantes verem com nitidez o que está a ser trabalhado. É óbvio que esta é a cronologia que eles têm no manual, e aqui, João, esquecemos de dizer uma coisa: o manual interativo é o manual em papel, com a grande diferença que tem incorporado todos os recursos digitais disponíveis no projeto. E, portanto, desse ponto de vista, nós não, vamos dizer assim, andamos de um lado para o outro a procurar e a mostrar os recursos que pretendemos. Todos os recursos podem ser mobilizados a qualquer momento, sem ser preciso, sem perder tempo, à não procura é? deles, certo, claro. Na biblioteca, por exemplo, do Fio da História 8. Então, depois da cronologia, temos 3 fontes, 2 iconográficas e uma escrita. Todas elas podem ser ampliadas para uma melhor análise e exploração e leitura, obviamente, da legenda. E temos, então, aqui a hipótese de, por exemplo, solicitar aos estudantes que trabalhem a exploração das fontes em pequeno grupo, 3, 4 elementos, dando-lhe, obviamente, o tempo que considerarmos adequado ao perfil da turma para resolver o questionário, e no final vamos
vamos pedir aos estudantes que venham apresentar a sua resolução ao questionário que acabaram de efetuar. Então, na primeira questão, eu vou mostrar como isto pode ser rápido, e nomeadamente as questões de resposta fechada. Refiro o século que corresponde à reforma e à contra-reforma. A resposta estava na cronologia, então vamos escrever século XVI e vamos logo validar. E aqui está o som que os estudantes tanto irão gostar de ouvir, porque corresponde à resposta correta. Na segunda questão, pede-se para ele indicar as fontes que contrariam, respectivamente, a paz e a pobreza defendidas por Jesus Cristo, e então vamos primeiro pela paz. A fonte que contraria a paz, podemos ir atrás, fazer um pouco de scroll e ver que é a fonte 1, porque temos aqui o Papa com alguns reis a juntarem-se ao exército na guerra contra Veneza, e vamos clicar então na fonte 1. Para a pobreza, vamos aqui e vamos ver que a fonte que contraria a pobreza é efetivamente a fonte que se refere à venda de indulgências. E então vamos carregar na fonte 2 e a resposta correta e o respectivo som aparecem. Se quisermos voltar, vamos imaginar que há um estudante que responde erradamente, vamos validar, a resposta está incorreta, vamos voltar. E depois de auscultarmos os alunos em grande grupo, por exemplo, porque é que estas respostas foram incorretas, podemos apresentar a solução. O manual interativo tem também esta possibilidade. Podemos vir cá abaixo e podemos ver que temos aqui vários ícones que nos permitem escolher várias possibilidades. Aqui o validar. Depois, a seguir, temos todas as soluções, se quisermos apresentar todas as soluções de uma só vez, e as soluções passo a passo. Eu, pessoalmente, é aquela que costumo utilizar, e depois o limpar tudo e voltar a fazer. Já íamos na segunda questão, vamos à terceira. Seleciona a fonte 1 ou 2 que corresponde à informação destacada na fonte 3. Vamos voltar à fonte 3. Os estudantes têm também na mesma página do manual, a fonte a que podem recorrer, e aqui vamos apresentar a resposta. Portanto, a fonte que corresponde à informação destacada na fonte 3, que tem a ver então com o combate a ferro e fogo e que fazem correr rios de sangue, é que se relaciona com a guerra. E então, fonte 1. Vamos validar. Está correto. Aqui, como a justificação é uma pergunta de resposta aberta, o que eu pessoalmente costumo fazer é pedir a 2 ou 3 estudantes que apresentem as suas respostas, dou feedback relativamente àquilo que os estudantes respondem e depois apresento a resposta resolvida. E sim, eles podem comparar com a resposta que deram e fazer até, de certa maneira, uma avaliação formativa e pensar sobre o que é que eu fiz que pode ser melhorado, o que é que eu fiz que já está no ponto em que era esperado, em que devo estar, em que espero que eu esteja. Sim, sim, exato. Exato. Continuando, a 4, volta a ler a cronologia. Quem se revoltou contra as indulgências? Uma resposta fechada, Lutero. E a que grupo social pertencia? Está na cronologia a indicação, não do grupo social especificamente, mas tem exatamente aqui, Lutero publicou as 95 teses contra as indulgências, depois Confissão de Augsburgo e aqui definição dos princípios da Igreja Luterana. Portanto, associar luterana a Lutero. E se a Igreja, a associação mais simples é que Lutero pertencia ao clero. E então vamos validar. Qual foi a principal consequência do conflito entre Lutero e o Papa? A criação da Igreja Luterana. Se puseres luteranismo. Vamos ver, espera. Vamos ver assim, porque não é suposto. Parece-me. Ok, exatamente. Queres explicar, João, porque é que isto acontece? Porque é que a resposta está certa, mas no manual interativo ela é considerada como errada. Exatamente. As perguntas, as questões fechadas, em que é
a opção é a A ou a B, naturalmente a correção é automática e não causa dificuldades. Nas questões em que é necessário escrever, não havendo, por exemplo, a completa correspondência com a resposta que está registada, neste caso, criação da Igreja Luterana, Luterana está com L minúsculo, e essa sensibilidade do campo de resposta dá essa informação de que está errada. Era por isso que eu estava a sugerir que respondesse E vamos ver luteranismo. aqui, vou responder luteranismo e ela também vai dar, já vamos ver depois a sério, e ela também vai dar errada. Ora bem, para ser correta, o que é que temos que fazer? Ler a pergunta. Qual foi a principal consequência do conflito entre Lutero e o Papa? Lutero criou a Igreja Luterana. E agora vamos ver. Falta um A. E ele é muito sensível. Ok. Esta aula termina com uma questão para trabalhar os conceitos de causa e de consequência, que está igualzinha no manual em papel, mas aqui, enquanto no manual em papel é dito ao aluno para escolher uma das duas opções, obviamente o manual interativo, elas aparecem aqui e o aluno vai ter apenas que selecionar. Portanto, faz em pequeno grupo e depois vai corrigir. Passando à página seguinte, temos o texto, a página de texto didático, aqui com um vídeo, um pequeno excerto do filme Lutero e um não confundo, sobre dogma e sacramento, uma atividade compreendo e aplico o conceito, que podemos explicar e podemos ver, vemos já esta, temos mais, mas ao longo deste conteúdo temos mais, mas poderemos então ver já esta. É uma explicação simples, sem ser simplista, do conceito de dogma, com alguns exemplos. Seguidamente, para verificarem, para monitorizar se o estudante compreendeu o conceito de dogma, vamos-lhe pedir que selecione uma destas opções. Cliquem nesta, está correta, e então podemos ou explicitar um bocadinho mais ou avançar. Posteriormente, temos a solução para a resposta para a conclusão da aula, ou agora já sei, responder à pergunta inicial da aula anterior, e se na questão 5 os estudantes trabalharam um esquema com causas e consequências, aqui é-lhe pedido que escreva um texto em que explique essas causas e consequências. Vamos passar. Dependendo do tempo que se tem disponível na aula, ou fica para fazer na aula, ou fica para fazer um trabalho autónomo. Exatamente. E aqui temos a solução. Portanto, o professor entenderá como pretende aplicar, e se pretende, obviamente, trabalhar esta atividade. Depois, vamos passar, temos aqui também o link para o caderno de apoio às aprendizagens, caso o professor deseje que os estudantes façam alguma destas propostas, aparece pequeno, clicamos e aparece grande para poder ser facilmente visionável. Vamos então continuar na página seguinte, 66 e 67, temos um Saber Mais. O Saber Mais é constituído por conteúdos que não são contemplados nas AEs, mas que nós, enquanto equipa de autores, consideramos importantes para que os estudantes tenham a noção de que o luteranismo não foi um fenómeno isolado e que surgiram outras igrejas protestantes. Então, clicando aqui na legenda, vemos aparecer a área geográfica correspondente ao luteranismo, a área geográfica que corresponde aos calvinistas e aos anglicanos. Depois os centros de difusão reformista, a área abrangida pela Igreja Católica e os centros de difusão da Contra-Reforma. Vamos fechar a cruz, ficamos com o mapa inteiro, vamos, por exemplo, tirar daqui os centros de difusão e uma outra sugestão para os colegas que assim o entenderem, este mapa pode ser descarregado e utilizado numa outra qualquer atividade de avaliação que assim entendam. Posteriormente, um gráfico que mostra... que faz esta ligação entre o passado e o presente, não é? Uma transformação do século XVI, de que maneira é que chega até aos nossos dias. Com o número de crentes na atualidade de cada uma destas igrejas.
O saber mais, naturalmente, como não está contemplado nas aprendizagens essenciais, fica ao critério de cada colega a sua exploração, porque, Ou não. naturalmente, nós sentimos que eram conteúdos Útil. necessários para contextualizar os outros e úteis, mas depende muito das circunstâncias de cada... Nomeadamente o tempo, não é? Sempre o tempo. Temos depois aqui um pequeno texto sobre as características da Igreja Calvinista. Na página seguinte deste Saber Mais, o mesmo, mas agora sobre a Igreja Anglicana. Um quadro comparativo com características, então, das 4 igrejas. 2 fontes iconográficas e aqui uma atividade sobre a crise da Igreja Católica e a Reforma Protestante. Se os colegas entenderem, poderão explorar estas fontes em trabalho autónomo, solicitando aos estudantes que realizem este guião de questões, ou então fazer um quiz sobre a Reforma Protestante. Portanto, dependendo do perfil de aprendizagem de cada uma das turmas, estas 2 opções poderão ser tidas em atenção. Na aula seguinte, vamos então terminar este conteúdo com a reação da Igreja Católica, já vimos a Reforma e agora... Como é que a Igreja reagiu à Reforma Protestante. Fazemos a ponte com a aula anterior, nomeadamente com a criação do luteranismo. Temos 2 animações, uma sobre a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante e depois uma específica para a Contra-Reforma na Península Ibérica. Um conjunto de fontes iconográficas e escritas e aqui uma atividade que em nossa opinião, permite verificar, monitorizar a aprendizagem que os estudantes realizaram. Esta exploração das fontes pode ser feita, por exemplo, agora a pares e, no final, propor a correção no quadro interativo, no computador, a cada uma das alíneas de cada um destes parágrafos. No final, temos um Vamos Lá Pensar, cujo o nosso principal objetivo é promover a capacidade de reflexão, o pensamento crítico, a capacidade de debate, de argumentação, e obviamente aqui não há certo nem errado. Aquilo que é importante ao escutar são essas capacidades que os alunos têm para fazer escolhas e argumentarem as suas escolhas. Isso, sim. Finalmente, para concluir este conteúdo, os colegas têm à disposição um conjunto de recursos digitais que poderão, por exemplo, a síntese, disponibilizar na plataforma em uso da escola e aqui atividades de caráter interativo, umas mais parcelares e outra de caráter global, a Reforma Protestante e a reação da Igreja Católica, portanto, a Contra-Reforma. Já que referimos que estes recursos podem ser feitos de forma autónoma pelos estudantes, e por falarmos em autonomia, vamos aqui à página 50 e vamos falar de um recurso que nos é muito caro, que são os guiões de trabalho autónomo. Os guiões de trabalho autónomo existem para todos os subtemas do manual, e contemplam todos os descritores existentes nas AES. Portanto, estes guiões de trabalho autónomo podem ser utilizados, vamos dizer, de quatro formas possíveis. Por exemplo, se eu tiver uma turma com um perfil de aprendizagem caracterizado por um ritmo lento, pouco empenho, pouco esforço, eu posso trabalhar todo o subtema do Renascimento e da Reforma através do guião de trabalho autónomo. Os estudantes têm acesso àquilo que vão descobrir, àquilo que se pretende que eles descubram com a realização das atividades propostas, têm todos os conceitos a negro no final do guião de trabalho autónomo, a que poderão recorrer sempre que necessário, e o guião tem um conjunto de atividades relativo a cada conteúdo deste subtema. Vamos começar pelo Renascimento. Isto, de certa forma, desculpa, Paula, é um manual dentro do manual. Se todas as AES são trabalhadas, todos os conceitos são trabalhados. Ou seja, é o manual na sua versão digital. Está aqui tudo imbuído
podemos recorrer e visualizar tudo aquilo que pretendemos. E muito importante, este é um recurso que só o professor tem acesso e só o professor disponibiliza, quando assim o entender, aos seus estudantes. Vamos ver aqui a primeira atividade. Temos então um vídeo, uma cronologia, um conjunto de fontes e vamos pedir ao estudante que complete o texto, selecionando a informação correta. O que é que ele vai fazer? O Renascimento iniciou-se nos finais do século e ele, ao clicar no espaço para preencher, ele vai ter as 3 opções para selecionar a correta. Quando selecionar todas, eu vou fazer só aqui esta primeira para mostrar, porque é igual em todas as outras, o que é que acontece quando completamos uma atividade. Portanto, desenvolveu-se nos séculos XV e XVI, foi um movimento cultural que surgiu, e aqui estamos a trabalhar a localização espacial, surgiu em Itália, enquanto na Idade Média dominou o teocentrismo, logo valorizava-se muito a fé, a vida após a morte. No Renascimento surgiu o antropocentrismo e a vida na Terra e a cultura greco-romana. Estou assim a avançar para otimizarmos o tempo. A invenção da imprensa em 1455 contribuiu muito para a divulgação das ideias e das obras dos pensadores renascentistas. Portanto, quando o estudante termina a atividade, vai validar e vai verificar, vai monitorizar a sua aprendizagem, ou seja, se já domina este assunto, ou se, vamos imaginar, acertou algumas, errou outras, ele também, obviamente, vai verificar que há áreas em que ele precisa de reforçar o seu estudo. E, portanto, vamos imaginar que aqui teve algumas erradas, ele pode repetir e voltar a fazer. Paula, mas pensaste começaste a descrever o guião de trabalho autónomo, a pensar nas turmas com um perfil de aprendizagem mais lento, talvez com mais dificuldades, etc. Ok? E nas turmas com um perfil exatamente oposto? Com um perfil exatamente oposto, o que nós podemos fazer é uma outra hipótese. 2 ou 3 aulas antes de iniciar este subtema, o professor pode propor a todos os alunos que realizem autonomamente o guião de trabalho autónomo. E a seguir tem 2 possibilidades, do nosso ponto de vista. Ou divide a turma em pequenos grupos e cada grupo vai apresentar um dos assuntos deste subtema, ou o professor utiliza o guião de trabalho autónomo como uma primeira abordagem, numa boa turma, vamos dizer assim, para realizar atividades no âmbito dos vários domínios de avaliação em história, a interpretação de fontes, a compreensão contextualizada e a comunicação, a narrativa histórica, e, portanto, são aqui mais 2 possibilidades que nós deixamos à consideração dos colegas. Uma outra situação, o guião de trabalho autónomo pode também ser utilizado de uma outra forma, e na plataforma em uso na escola, o professor pode disponibilizar aos alunos que eventualmente estejam ausentes da escola, por exemplo, por doença, para que os mesmos possam ir acompanhando o trabalho que se vai desenvolvendo e desenrolando em sala de aula. Já agora acrescentar que para todas estas hipóteses, se os colegas criarem salas na plataforma Aula Digital, podem ir monitorizando o trabalho dos estudantes e dando-lhes feedback sobre o trabalho que eles vão realizando. Esta é também uma mais-valia da plataforma Aula Digital e destes guiões de trabalho autónomo. Bom, e como no fim de cada um há um CAUT, também pode ser uma boa opção para sistematizar conteúdos, para relembrar, para monitorizar justamente os alunos, conseguirem monitorizar o progresso que têm feito. Exato, João, e relembraste bem, há ainda uma outra hipótese, uma quarta hipótese, se não estou enganada, que é utilizar o guião de trabalho autónomo como ou consolidação parcial. Vamos imaginar que nós acabamos de trabalhar a primeira aula, que é sobre o Renascimento, onde surgiu, as áreas para onde se desenvolveu, porque é que surgiu em Itália. Então, vamos fazer a consolidação dessas aprendizagens de forma parcial e vamos pedir ao estudante que, com as fontes que já trabalhou no manual em papel, agora realize esta primeira atividade. Ou, ainda uma outra, como consolidação global,
no final da Contra-Reforma, visto que, e assim, de uma forma muito rápida, a atividade 1 é sobre o Renascimento, a 2, o humanismo renascentista, a 3, a arquitetura renascentista e o manuelino. Todo o subtema está contemplado, Exatamente. a atividade, tema, o assunto a assunto. Exatamente, ou seja, a 4ª, pintura e escultura, e vamos até à 7, que é a última e tem a ver com A Contra-Reforma. com a 6, que tem a ver com a Contra-Reforma, e na 7 temos uma atividade global para a compreensão de todo o subtema. Não esquecer que há sempre aqui, cá temos o glossário e depois uma atividade de metacognição. Isto pode ser feito oralmente, em pequenos grupos, se os estudantes estiverem a trabalhar em pequeno grupo, ou em grande grupo, e solicitando a alguns que digam como é que trabalharam este conteúdo, como é que aprenderam, as dificuldades que tiveram, etc. E cá está, no final, um caude para poder ser realizado. Obrigado a todas e a todos por terem assistido a este webinar e fazemos votos de continuação do meu trabalho. Muito obrigada e até ao próximo webinar. Bom trabalho. Lei Educação. Um ponto de encontro.